Vamos dar início à nossa disciplina de banco de dados. E nessa aula nós vamos falar sobre os conceitos gerais de banco de dados. Então, o que é um banco de dados? Segundo Elmazar e Navati, que são autores do livro Sistema de Banco de Dados, que é um livro muito citado em diversas bibliografias dos cursos de banco de dados das universidades, banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Então, você pode entender que qualquer conjunto de dados que tenham algum significado, alguma relação entre esses dados, pode ser considerado um banco de dados. Tá? Uma tabela, uma planilha, mostrar aqui, por exemplo, uma planilha, uma base de vendas fictícia aqui, tirar esses filtros. Então, aqui eu tenho várias informações sobre vendas, né, de uma empresa, por exemplo. Então, tem categoria, cidade, país, data do pedido, código da nota fiscal. Então, tem várias informações aqui, né, nessa planilha. Nessa outra planilha aqui, eu tenho as devoluções, todas as notas, o código da nota fiscal relacionada a essas informações aqui, ó, elas tiveram algumas devoluções, né? Então, essa listagem aqui. Uma outra planilha, por exemplo, essa aqui, ó, reclamações do PROCON. Né? Então, esse conjunto de dados aqui, ele tem algum relacionamento, algum significado entre eles, não é simplesmente um amontoado de coisas jogados aleatoriamente aqui. Então, ele tem algum significado e tem um relacionamento entre essas colunas, né? Se tiver outras planilhas aqui, eles têm um relacionamento. Certo? Então, vamos ver algumas propriedades dos bancos de dados. Um banco de dados, ele representa algum aspecto do mundo real, né? Por exemplo, aquela planilha de reclamações do PROCON. Que aspecto do mundo real, que parte do mundo real elas estão representando? Né? Aqueles dados, o que eles estão representando? Reclamações que foram oficializadas lá no PROCON, certo? Ela é uma coleção de dados logicamente coerente com algum significado inerente. Num banco de dados, você tem um propósito para ser criado, né? Aqui, ó, é projetado, construído e povoado para alguma aplicação específica. Você tem um objetivo específico para armazenar aquela informação. Vamos construir o banco de dados de um sistema acadêmico. Qual o objetivo? Armazenar dados que compõem um sistema acadêmico, dados dos alunos, dados dos professores, dos cursos, das disciplinas, das notas dos alunos, quais alunos cursam quais disciplinas, quem ministra as disciplinas, né? Então, esses dados se relacionam, são conjuntos de coisas que se relacionam de alguma forma, eles têm um significado, e eles representam um aspecto do mundo real. Esse aspecto do mundo real a gente chama de minimundo ou universo do discurso, UOD aqui, tá? Bom, para gerenciar um banco de dados, para facilitar a criação e a manipulação de um banco de dados, nós temos um conjunto de softwares chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD. Né? Então, o SGBD é um conjunto de softwares, de programas, que acessa, né, ele nos permite manipular, criar um banco de dados, manipular e manter esse banco de dados. Tá? Então, é uma coleção de programas que possibilita aos usuários criar e manter um banco de dados. É um sistema de software que tem uma finalidade genérica, que facilita o processo de definição de dados, do banco de dados, construção do banco de dados, manipulação desses dados e o compartilhamento do banco de dados em si. A soma do banco de dados, ou seja, do conjunto de dados propriamente dito, mais esse sistema gerenciador de banco de dados, que é o programa, né, que vai nos ajudar a manter esse banco de dados, isso aqui forma um sistema de banco de dados, tá?
Aqui eu coloquei alguns SGBDs mais populares. Esses SGBDs aqui, eles são com característica relacional, que são os SGBDs que nós vamos tratar aqui nessa disciplina, tá? Bom, então aqui, ó, só exemplificando melhor, o que é um sistema de banco de dados? É o nosso banco de dados e o catálogo do nosso banco de dados, né? A descrição do nosso banco de dados. O SGBD vai nos ajudar a manipular esses dados do banco de dados, né? A gente vai construir um sisteminha, um programa que faz a consulta através do SGBD, faz a consulta no banco de dados através do SGBD, e esse sistema de coisas aqui, né? Construídos para um usuário, um grupo de usuário específico, né? Construído por programadores aqui, eles formam um sistema de banco de dados. Certo? Característica da abordagem de banco de dados. O banco de dados, ele tem a natureza de autodescrição dos dados. Ou seja, nós armazenamos no banco de dados não somente o dado propriamente dito, mas também o rótulo desse dado. A informação da descrição desse banco de dados. Nós vamos mostrar mais para frente o que é isso daí. A gente consegue, usando essa abordagem de banco de dados, isolar programas e os dados em si. Se a gente estivesse manipulando, fazendo um programa, por exemplo, em C++, que tivesse a manipulação de alguns dados, e esses dados estivessem armazenados em arquivos de dados, a gente estaria trabalhando com esse programa, com os dados, trabalhando os dados ali dentro desse programa, sabe? A gente não separa muito bem o que é o dado e o que é o programa, ali a aplicação, né? Então, com a abordagem de banco de dados relacional, a gente conseguiu separar, isolar mesmo o que é o dado do programa e o que é o programa, com o auxílio do SGBD, tá? Então, a gente consegue fazer aí uma abstração de dados. A gente consegue também fazer o compartilhamento de dados e o processamento de transações concorrentes. O que é isso aqui? Imagina você tem uma conta bancária e você está fazendo um saque na sua conta bancária, certo? Nesse mesmo instante, você está recebendo um depósito. Exatamente no mesmo instante, você está recebendo um depósito na sua conta bancária. Então, qual processamento vai acontecer primeiro? Qual transação que vai acontecer primeiro? Está tudo acontecendo no mesmo instante. Aquele depósito que está sendo inserido ali na sua conta, aquele saldo positivo, e aquele saque, aquele negativo que está saindo ali. O que será que vai acontecer primeiro ali? Então, a gente tem recursos no banco de dados que nos permitem fazer esse processamento de transações concorrentes. O saque é uma transação, o depósito é uma transação. Então, a gente consegue fazer esse processamento concorrente, tá? E a gente consegue também, usando essa abordagem de banco de dados, ter suporte a múltiplas visões dos dados. Quais as vantagens da utilização de banco de dados? Característica de controle de redundância dos dados. Então, se a gente faz um bom modelo de dados, os nossos dados não vão ser redundantes, você não vai duplicar a informação, né? Você consegue centralizar informações que são de uma determinada entidade, você consegue colocar exatamente naquela entidade, você não duplica aquilo. Você consegue ter um controle de acesso aos seus dados. Armazenamento persistente dos dados, né, desde que mantido. Existência de múltiplas interfaces para usuários. Manutenção de restrições de integridade. Você consegue ter um controle melhor da integridade dos seus dados. Acesso multiusuário, controle de concorrência, também cai naquele caso das transações que eu falei para vocês. E a gente consegue também ter rotinas de backup e recuperação de falhas que podem ocorrer, né?
quando que a gente não deve usar, quando que a gente não precisa usar a abordagem de banco de dados. Quando a gente tem aplicações muito simples e bem definidas, sem mudanças nenhumas, quando você não precisa tratar dados ali, né? Você tem só alguns cálculos e esses cálculos são executados naquele instante, gera alguma saída, mas essa saída você não precisa armazenar, você não precisa fazer nada disso, uma coisa muito simples e bem definida. Algumas aplicações de tempo real também você não precisa utilizar banco de dados, elas acontecem naquele momento, o sistema trata aquilo e você não precisa usar essa abordagem de banco de dados, você gera só um arquivo compartilhado, algo assim, mas o banco de dados não. Aplicações sem acesso multiusuário, quando você tem um sistema que tem uma tarefa bem definida, às vezes, e você tem também que esse sistema só é utilizado por um tipo de usuário apenas. Então, às vezes, você tem que analisar se vale a pena você implementar uma solução com banco de dados ou não. Tá? Por quê? Porque às vezes você tem que fazer um investimento inicial alto. Às vezes, a generalidade na definição e manipulação dos dados ali, às vezes você tem uma coisa muito genérica, você tem uma coisa, às vezes, muito simples também, que não precisa de muitas mudanças, né, como foi o caso aqui. Então, você tem que analisar qual que é a necessidade de você usar essa tecnologia. E, às vezes, custo adicional para prover outras facilidades funcionais. Manutenção de segurança, controle de concorrência, recuperação de falhas. Você não quer ter esse custo para gerenciar essas questões que são importantes na abordagem, tá? Então, é isso. Vou passar para vocês a parte da apostila que diz respeito a essa aula, certo? E aí, na próxima aula, nós vamos começar sobre a arquitetura, modelos de dados, esquemas e instâncias.